Olá, boa tarde a todos que estão em casa. Eu estou com o Dr. Pablo Reis de Moraes para falar deste assunto tão importante, esclarecer e tirar muitas dúvidas de quem está em casa. Boa tarde, seja muito bem-vindo, doutor. Boa tarde a todos os telespectadores. Doutor, o que faz um médico do esporte? Um médico do esporte, ele trabalha, na verdade, com a prevenção de lesões, né, e também no tratamento de lesões, né. A minha primeira formação é ortopedia e traumatologia. Aí, após isso, eu fui fazer uma especialização em medicina do esporte e do exercício, né. Então, assim, a medicina do esporte e do exercício, ela tem várias sub-áreas, vamos falar assim. Tem desde a nutrição, né, a nutrição específica para o atleta, né, tem desde a parte cardiovascular, né, a cardiologia do esporte e do exercício, e também tem essa questão da ortopedia e traumatologia do esporte e do exercício, né. Então, assim, eu, enquanto ortopedista e traumatologista e especialista em medicina do esporte e do exercício, eu acabo me ocupando também um pouco de cada, mas principalmente dessa questão de lesões, né, relacionadas ao aparelho músculo-esquelético, né, que estão relacionadas ao esporte, ao exercício, tanto no tratamento quanto na prevenção. É geralmente na hora da lesão que o atleta procura um profissional. Infelizmente a nossa cultura é essa, na verdade, né? A cultura do Brasil como um todo está mudando, a gente percebe que está mudando, mas acaba procurando depois que tem a dor, depois que tem o desconforto, depois que tem uma lesão mais grave, depois que não consegue, eu não consigo mais jogar, né, porque o meu joelho dói, porque o meu ombro dói, porque o meu tornozelo dói. Aí eles procuram, né? Mas é muito incomum e uma pessoa no consultório dizer, olha, o verão chegou, eu quero começar a fazer um exercício, porque é bom de fazer exercício, né? A gente tem sol, a gente se motiva mais, mas eu quero fazer um exercício, mas eu não quero me machucar, né? O que eu tenho que fazer? Aí a gente atua também justamente orientando no sentido principalmente de prevenir lesões e ajudar essa pessoa a chegar aos objetivos dela, né, dentro da carreira esportiva dela, seja ela qual for, né. Na verdade, todas as pessoas, sendo atletas amadores ou profissionais, devem ir a um especialista antes de qualquer tipo de exercício. Recomenda-se, na verdade, né? Primeiro a gente tem que ter o bom senso, né? Olha, eu quero caminhar, só fazer uma caminhadinha, aquela senhora, né? Eu quero fazer a minha caminhadinha 3 vezes por semana, será que eu posso? A princípio, não tendo nenhum fator complicador antes dessa decisão, vamos falar assim, ela pode sem problema nenhum, né? Mas se for aquela senhora, que me dói minha coluna, me dói meu quadril, será que eu posso sair caminhando por aí? Não sei, vamos avaliar. De repente a caminhada não seja o melhor exercício, né? Mas quando a gente vai pensar, por exemplo, numa criança, né? Eu quero colocar o meu filho a jogar futebol. Criança, a princípio, salvo as exceções, elas acabam não tendo grandes problemas de saúde. Mas o importante é estar atento justamente para se ver qualquer alteração, alguma anormalidade, vamos ver para tentar corrigir isso aí da melhor maneira possível, né? São inúmeros os atletas de fim de semana. Entre as atividades mais comuns está o futebol, claro. Qual é o risco de se ter um problema grave na hora da prática? O risco é não estar preparado, né? E isso é muito perigoso com os atletas de final de semana, porque eles jogam, digamos assim, só no sábado, mas jogam 2 horas, né? E numa intensidade muito grande, né? E é aquele que chega no sábado, ele já está ansioso para jogar e chega lá e joga. Ele não alonga, ele não aquece e aí pode ter uma lesão maior, né? E se a gente falando de futebol, predominam as lesões de membros inferiores, né? Lesão de joelho, lesão de tornozelo, né? Algumas lesões de quadril também. Então esse é o grande problema, que só tenho tempo para jogar no final de semana. Ok, tudo bem, mas vamos se aquecer bem, vamos se alongar, né? Não custa nada durante a semana ali fazer alguma coisinha, algum alongamento e tal, não vai tirar tanto tempo, né? 5 minutos assim, justamente para chegar lá no final de semana e poder praticar numa boa. E principalmente, e às vezes é difícil até pelo calor do momento, saber reconhecer os seus limites, né? Porque vai lá, no calor do momento, tá jogando, tá correndo e quer fazer gol, quer correr mais rápido e aí extrapola os limites e acaba se machucando,
falando além das lesões musculoesqueléticas, também problemas cardíacos, né? Ou a pessoa, exatamente, que existem muitos problemas cardíacos que acabam se manifestando somente assim sobre uma sobrecarga do coração. Então, no dia a dia, fazendo minhas atividades comuns e tal, eu não sinto nada, eu não tenho problema nenhum maior. Mas quando eu estou sobre, o meu coração está trabalhando mais forte, eu estou correndo, aí pode dar problema. Tanto é que existe um exame que se faz, que é o famoso teste da esteira, né? Que justamente coloca o coração sobre carga para ver se ele vai apresentar alguma alteração, alguma normalidade e poder atuar nisso aí, para prevenir que alguma coisa pior aconteça, né? Mas aí a grande dúvida é praticar ou deixar de praticar? Sempre praticar. O esporte é muito melhor do que qualquer remédio. Vamos falar assim, porque o esporte ele previne, né? Ele te ajuda a ter uma boa condição de saúde, né? Mas claro que para fazer um esporte tu tem que ter condições disso. Tu tem que ter noção da tua faixa etária, da tua capacidade física, dos teus limites, né? Muitas vezes acontece de senhoras que vão para uma academia e tentam fazer o que aquela moça de 20, 30 anos está fazendo, elas acabam se machucando. Né? Muitas patologias a gente sabe que muito melhor do que remédio é a prática de exercício. Né? A gente fala muito nas mulheres, nas idosas, da osteoporose. Ah, doutor, eu tenho que tomar cálcio porque a osteoporose. Sim, o cálcio é importante, mas é importante tu estimular os teus ossos para eles serem sadios. E nada melhor do que isso, do que uma atividade física. Seja ela qual for, piscina, caminhada, um grupo de senhoras que faz ginástica para a terceira idade, excelente. Os estudos mostram isso, que senhoras que praticam atividade física com regularidade, elas têm menos osteoporose do que as sedentárias. Né? Então, exercício é um medicamento, vamos falar assim, né? Justamente para prevenir que coisas aconteçam assim. É da cultura dos cachoeirenses a caminhada, a corrida. Quando muda o horário, quando começa o tradicional horário de verão, a maioria das pessoas vai para as ruas aproveitar o sol para correr, para caminhar. Isso. Qual é o risco dessa prática sem orientação médica? O risco é fazer algum tipo de lesão, mas o risco ele inicia a partir do momento que tu comete excessos, né? Porque quando tu sai para caminhar, para correr, tu tem que pensar qual é o teu objetivo. Olha, eu vou começar a correr porque eu acho legal, eu acho bacana, eu quero participar de uma maratona, de uma rústica. Beleza, o teu tipo de treinamento, preparação é um. Mas se tu me disseres, não, eu quero começar a caminhar, de repente até dar uma corridinha para me manter saudável, né, para me manter uma boa capacidade respiratória, tudo, o teu treinamento é outro. O problema é que as pessoas saem muitas vezes para caminhar sem muito objetivo. Saem para caminhar e ficam caminhando lá 1h30. É meio descabido muitas vezes isso aí, dependendo com o teu objetivo nesse sentido. A gente sabe, um adulto jovem pode caminhar em ritmo moderado, acelerado, 1 hora sem problema nenhum, desde que ele não tenha nenhum outro tipo de problema de saúde, né? Agora, se a gente já pensar no idoso, se ele fizer isso, ele vai chegar em determinado momento que ele está mais se prejudicando do que tendo algum benefício com aquela caminhada, entende? Então, assim, eu tenho que andar, olha, ando 40 minutos... Termino a minha caminhada, eu estou bem, eu estou tranquilo, não estou com dor em lugar nenhum, não estou sem fôlego, estou conseguindo conversar, me comunicar sem problema nenhum, tá ótimo. E não é aquela história de chegar em casa, porque eu não aguento mais, eu não consigo nem falar. Aí pode saber que tem exagero e pode vir a ter algum tipo de problema com isso aí. E antes de qualquer coisa também é boa alimentação. Exatamente, né? Tem aquela cultura assim, não, hoje eu tenho que caminhar dobrado porque no final de semana eu cometi vários deslizes aí. Não cometa o deslize, né? Um deslizinho de vez em quando tudo bem, mas assim, não vai bem quem caminha para compensar todo aquele, né, guloseimas e tudo mais, e não é interessante, né? Cuidar também a frequência. Exatamente. O exercício, a atividade física, ela tem que ser um hábito,
né? Então, não lá de vez em quando, só em determinada época. Não, tem que se manter um hábito justamente para eu ter esses benefícios. Não adianta, olha, eu ia caminhar segunda-feira, mas aí choveu e tal. Aí eu resolvi caminhar na quarta, mas daí eu tive um compromisso. Então, sexta-feira eu vou tirar o atraso. Não, não é por aí. Né? O importante é tu ter aquela regularidade, manter aquele hábito para aí sim experimentar os benefícios dessa tua prática de atividade física, né? Mulheres são mais suscetíveis a lesões? Algumas vezes sim, né? Mas como eu te disse, elas geralmente está relacionado com a falta de preparo, né? A gente vê bastante aqui na cidade meninas, né? Se juntam para jogar vôlei. É ótimo, é excelente. Além de fazer bem para o corpo, faz bem para a cabeça, porque elas dão risada, conversam e tudo mais. Mas o problema muitas vezes é que elas não estão muito preparadas para isso aí, né? Tipo, não alongam, não aquece, né? Muitas meninas também às vezes tentam jogar futebol. O futebol é uma atividade que exige um pouco mais de preparo, de fôlego, muitas vezes força física, e tem muitas meninas que nunca tiveram isso. O menino, culturalmente, ele vem sendo estimulado desde criança, né? Aí as mulheres muitas vezes nunca tiveram isso, resolvem, acabam se machucando. Né? E também por outras questões do sistema músculo-esquelético da mulher que, bem ou mal, acaba sendo um pouco mais frágil do que o dos homens, né? Que acaba sendo mais estimulado ao longo da vida. Mas então a dica é, independentemente do sexo, da idade, é praticar exercícios. É praticar exercícios sempre, né? De praticar de uma maneira coerente, né? De acordo com a sua idade, com a sua capacidade, né? E principalmente no exercício é bom tu fazer o que tu gosta. Né? Não adianta aquelas pessoas que a gente vê muitas vezes, vai na academia por obrigação. Que momento desagradável, vou ter que ir lá para a academia, mas é porque eu preciso, não sei o que lá. Existem inúmeros tipos de atividade física e esportes que possa se praticar. Então, ache um que tu tenha prazer, que tu fique feliz, que tu vai lá, que tu fique feliz enquanto tu está fazendo e que tu fique feliz porque tu fez aquela atividade física. Não pode ser um martírio, né? Recebemos e conversamos com o Dr. Pablo Reis de Moraes, ele que é especialista em medicina do esporte. Muito obrigada pelos esclarecimentos, doutor. De nada, eu fico feliz em poder esclarecer e digo que o esporte ele deve ser praticado de uma maneira coerente, de uma maneira adequada, que a gente só vai ter benefícios com essa prática esportiva. Muito obrigado.